hoje, né, Ká, é o Dia Nacional da Não Violência. Ontem foi o Dia Internacional da Pessoa Idosa e, infelizmente, nós vamos falar sobre um tema que trata, sim, de um tipo de violência, né? Pode ser uma violência sutil ou pode ser uma violência mais escancarada. Boa parte do tempo essa é uma violência sutil, porque se trata muito de comportamentos que estão enraizados, né? Então, nós aprendemos desde sempre assim. Nós estamos caminhando, nós estamos melhorando, mas são comportamentos que a gente aprende e muitas vezes não questiona, né? Ainda que sejam praticados com a melhor das intenções, são comportamentos que são preconceituosos, né? Hoje nós vamos falar sobre o idadismo, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é isso, se vocês já ouviram falar. Se sim, por favor, escrevam para a gente, comentem um pouquinho sobre isso. E, de qualquer forma, a Carmen vai explicar um pouquinho melhor para a gente do que se trata, né, Cá? Por favor, nos explique melhor aí o que é esse tal de idadismo. Verdade. Bom, o idadismo, né, como você bem falou, é a nova roupagem, né, do preconceito, né, que ele também pode ser falado também como ageísmo também, né? Então, ele é um tipo de preconceito da sociedade com a pessoa idosa, né? Por isso que chama idadismo, né? Então, a gente pode dizer que o preconceito, ele é resultante de um quesito de ignorância, ou seja, não sabe, falta de saber, falta de ciência, né? De um ser humano para com outro ser humano, né? Ou seja, intolerante, né? Então, a intolerância é no contexto de não suportar as crenças ou as opiniões diferentes, e aí, no caso, a idade diferente, né? Então, diferente por sua cor, diferente por sua condição social e, como eu falei, também pela sua idade. E isso ela pode ser mais ou menos também, né? Então, praticamente todas as lives, né, Michele, que a gente está fazendo, né, a gente diz que o envelhecimento, ele é um processo natural. E ele é um processo subjetivo, né? Ou seja, cada pessoa, ela viverá uma experiência de maneira diferente que o outro, que pode ser entendido até como nosso mantra, né, Michele? O envelhecimento não é padrão. Então, cada pessoa vai viver um envelhecimento diferente, né? Falamos isso, né? Porque nós, eu e a Michele, nós sabemos que, historicamente, né, a sociedade, ela está em mudanças, como os novos modelos de família, teve a mudança das pílulas anticoncepcional, a lei do divórcio e outras mudanças, né? Da mesma maneira, acontece também com os nossos padrões, ou seja, com os padrões do envelhecer, né? Que são construídos conforme o tempo. Então, por exemplo, antes, talvez uma pessoa de 30 ou 40 anos que chegavam, né, à idade dos 60 anos, isso baseado na idade cronológica, né? Eram consideradas, no caso das mulheres, já uma vovó, né? E no caso dos homens, o vovô. Imaginando já que essa mulher já tinha o seu lugar. Então, era a mulher que ficava na cadeirinha de balanço, fazendo o seu tricô, né? E o homem jogando bingo na praça. Atualmente, essas imagens, elas são raras, né? A gente presenciar, né, Michele? Porque mudou, né? O tempo, as pessoas mudaram, o mundo mudou, né? Precisamos nos atualizar sempre, né, Ká? A vida, o mundo, enfim, as coisas estão em constante mudança, nós somos seres dinâmicos, né? Então a gente precisa sempre perceber o que está acontecendo e as coisas estão mudando muito. Mas pegando esse gancho que você falou aí da vovó e do vovô, desse estereótipo, né? Para exemplificar, eu lembro de uma notícia de 1960, mais ou menos, que foi veiculada dizendo que o ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos.
Então, assim, naquela época eu fui pesquisar, né, a expectativa de vida era mais ou menos, era de aproximadamente 45 anos. Então, sim, essa mulher era considerada velha, mas se a gente pensar, né, com o aumento da longevidade, com tudo que está acontecendo, hoje em dia ela seria considerada uma mulher madura, né? E isso dá para a gente a noção, tem como a gente perceber essas mudanças, né, de como a sociedade muda constantemente. E aí essa questão que eu trouxe, que foi a forma de olhar, de entender tudo que se passa ao nosso redor. Bom, ela descreveu muito bem, né, como eram esses estereótipos. As mulheres idosas, né, elas eram vistas como pessoas que não tinham muito o que fazer da própria vida, então só o que restava para elas era doar as suas horas para terceiros, né, porque elas não tinham mais objetivos, não tinham mais o que fazer da vida, então, por que não, né? O outro queria algo delas, né, elas tinham que doar as suas horas, seja tricotando para os filhos, para os netos, para outros familiares. Essa imagem está muito, muito viva, muito clara na mente de muitas pessoas, né? Daquela avózinha tricotando na cadeira de balanço, enfim. E os homens, eles já eram mais livres, nós entendemos isso, mas eles também eram vistos como improdutivos, né? E aí o resumo da vida desses homens era se reunir com os amigos na praça para jogar um bingo e também não pensar em mais nada. Então, esses homens também, né, não tinham nada para fazer da vida, na fantasia das pessoas, então eles iam para a praça, iam jogar bingo, e como eles não tinham nada mais o que pensar, porque eles estavam velhos demais para fazer algo, era isso que restava para eles. Esse é basicamente o retrato, né, do preconceito, que ao longo dos anos foi se moldando as mudanças, mas o preconceito não deixou de existir, né? Ele recebeu novas roupagens, como nós dissemos aqui no começo. O preconceito existe desde sempre, né? Mas o tema é idadismo, a nova roupagem do preconceito. Então, assim, é uma nova forma de falar sobre o preconceito, para não trazer esse nome, porque é um nome muito forte, né? Falar, isso é preconceito, isso é idadismo, olha que bonito. Mas é preconceito. Seja a palavra que seja utilizada agora, é preconceito, é contra a pessoa velha, nesse caso que nós estamos falando, então não tem muito como fugir. São só as novas roupagens que acabam acontecendo. Então, continuando com esse exemplo que eu acabei de falar, nós podemos contextualizar, né, a mudança, que eu e a Ká conversamos sobre isso, né? Essa mudança, ela foi o resultado da Revolução Industrial, então não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, de uma hora para outra, assim como nós não nos tornamos velhos de um dia para o outro, quando a gente completa 60 ou 65 anos, não é naquele momento que a gente se tornou velho ou velha, né? Nós nos tornamos velhos ao longo do tempo, nós estamos envelhecendo o tempo todo. Chega nesse período, fala-se que nós somos velhos ou velhas, porque nós precisamos também de uma organização, seja para utilizar alguma coisa, precisamos de uma organização para que a gente possa compreender esse público, mas essa questão de se tornar velho não acontece de uma hora para outra, né? E assim como também o resultado do preconceito e a mudança que aconteceu, né? Que foi o resultado da Revolução Industrial, e outras áreas também, como a ciência, a política e outras coisas. Lá naquela época, né, e com essa transformação, as pessoas trabalhavam de maneira que elas eram categorizadas cronologicamente, né? Ou seja, elas eram padronizadas. Os objetivos de cada pessoa era dado de acordo com a sua fase da vida. Isso hoje em dia ainda acontece muito, né? Então, é velho, não pode fazer isso. É velho, tem que ser assim, tem que se vestir assim, tem que ou não pode. Então, existe muito essa categorização. E mais exemplos, idade para estudar, né? Então, você vê pessoas mais velhas na escola, nossa, a pessoa velha está na escola. Muita gente tem esse pensamento, mas outras pessoas não têm, isso é muito bom. Olham para pessoas velhas estudando e pensam, que ótimo, que bom que hoje essa pessoa teve a oportunidade
ou hoje ela conseguiu fazer isso que ela gostaria de fazer, né? Namorar também é uma das coisas, acho que é um dos temas tabu em relação à terceira idade. Namorar é uma coisa que tem gente que pensa, nossa, que nojo, meu Deus, não acredito, tá namorando pra quê? Tá velho, né? Olha, tá feio, tá feia, enfim. O casamento também, eu já vi muitos casais, já li muitas, né, notícias sobre casais que se juntaram depois de velho, já tinham filhos, já tinham netos e bisnetos, e se juntaram depois da velhice e casaram, e que ótimo, mas ainda muitas pessoas olham com preconceito para isso, né? E uma das outras questões também que acontecem é quando as pessoas se aposentam. Então, elas chegam na aposentadoria, né? E os outros, os mais novos, os mais jovens, olham para essas pessoas que se aposentaram como se fosse o fim, né? Como se fosse o encerramento da fase daquelas pessoas, da produtividade daquelas pessoas, né? Então, assim que elas se aposentam, elas não têm mais direito de ter novos objetivos profissionais, elas não podem querer mais nada relacionado à questão pessoal, à questão familiar também não. E a única coisa que sobra para essas pessoas é a lembrança da experiência do seu passado. Ou seja, elas não têm mais nada que construir daqui para frente. Elas não têm mais nada com que sonhar, com que querer, com que, enfim, planejar. Então, elas são excluídas, né? Elas são deixadas de lado, enfim, elas são o objeto do preconceito. E aí a imagem do velho vem, né, coladinha com esse sinônimo de perda, de decadência, de improdutividade, de lentidão, de incapacidade. Tem uma série de adjetivos que são colados com a velhice ou com o velho. E se nós pensarmos também, a palavra velho, em português, ela tem o significado de pessoa que envelheceu, é um velho, mas, infelizmente, tem também o significado de coisa velha, né? Um sapato velho, essa roupa tá velha, eu não quero mais, né? Esse brinquedo tá velho, não serve mais. Enfim, ela tem, a mesma palavra tem uma utilização para duas coisas distintas e que muita gente ainda faz essa junção, né? Como se velho fosse significado sempre de improdutividade, de coisa ruim, de coisa que precisa ser jogada fora. E não é assim. Nós precisamos rever os nossos, a nossa forma de falar, a nossa forma de compreender as coisas. E aí, exatamente pensando no preconceito, né, ou qualquer outra coisa, a gente precisa entender a época, né, entender os comportamentos dominantes desse período, para que a gente possa pensar em melhorias, por exemplo, ou para que a gente possa questionar o que está acontecendo. Então, é importante reconhecer o que está acontecendo aí naquela época, né? E isso não significa que nós vamos validar esses preconceitos. Na verdade, significa que a gente vai compreender melhor e assim a gente vai poder fazer críticas construtivas e com base em fatos, né? Falando em português claro, a gente não vai falar bobagem. A gente não vai ficar aí na base do achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, não. Nós entendemos aquela fase, aquele período, né, do mundo, enfim, da sociedade, e a gente tem como falar, criticar aquele período, né? Pensando na sociedade atual, nós vivemos numa época de consumismo, numa época de glamorização da juventude, então o consumo é muito importante, logo a produtividade também, então você precisa produzir muito, você precisa consumir muito, e você tem que ser jovem, para que tudo fique perfeito, para que tudo fique lindo, tem que ser jovem, tem que ter a pele esticada, não pode ter cabelo branco, uma série de coisas, né? Então, os velhos, eles são considerados descartáveis, improdutivos, eles são um fardo para os outros, seja para os familiares, seja para as pessoas que estão por perto, amigos, considerados amigos, enfim, para muitas pessoas, esses idosos são um fardo, né? Nós já falamos muito sobre isso aqui, sobre preconceito, enfim, sobre tudo relacionado a idosos, a velhos, a terceira idade, mas nós vamos continuar falando. Falar sobre essas questões do velho, nós sabemos que é necessário,
que é importante, né, falar muito, muito sobre isso, debater muito sobre isso, para que a gente possa desconstruir essas crenças, né, que estão enraizadas em todos nós. Não é só nos jovens, estão enraizadas em todos nós. Mesmo velhos, jovens, adultos, enfim, crianças ainda estão em formação. Então, as crianças ainda têm jeito no sentido de poder passar esse olhar não preconceituoso para elas. E aí nós sabemos que essas crenças, elas são culturais, né? E aí, nesse sentido, eu e a Ká, nós concordamos com alguns especialistas que defendem a ideia que é preciso estudar sobre o envelhecimento, é preciso estudar sobre essa fase do envelhecimento, né? Para que a gente possa, através da educação, para que a gente possa desmistificar, enxergar como é que é a pessoa idosa, enxergar com respeito à fase de vida que ela está passando, enxergar com respeito a esse momento que ela está passando, porque quando nós falamos em velhos, ele já passou pela idade de criança, de adulto, e agora de jovem, e agora está velho. Então, assim, ele tem uma história de vida, ele tem uma bagagem de vida. Quando essas pessoas chegam em determinada idade, são consideradas velhas, elas é como se as pessoas que têm o preconceito, como se elas invalidassem, esquecessem tudo aquilo que essas pessoas já passaram na vida, como se essas pessoas não fossem envelhecer, por exemplo. Então é muito importante a gente olhar para essas questões desde sempre, nós termos um olhar muito claro em relação ao que vai acontecer conosco, porque é preciso que a gente, por exemplo, organize a casa. Do mesmo jeito que a gente precisa organizar uma casa quando a gente vai receber uma criança, um bebê nessa casa, a gente precisa se programar para quando a gente ficar velho, né? A gente precisa perceber se essa casa tem, por exemplo, muitos tapetes, se essa casa tem muitas escadas, se é necessário, se eu posso ficar ou se eu posso mudar de casa, né? Se os locais são de fácil acesso, se precisarmos usar, por exemplo, cadeira de rodas, se vai ser possível. Enfim, se tem rampas, se no banheiro existe uma organização, existe alguns cuidados para que essa pessoa possa se apoiar, porque é muito fácil escorregar, cair, e se um velho escorrega, cai, se machuca muito, não é como um adolescente, como um adulto. Enfim, são muitas coisas que precisam ser pensadas, né? Porque o idadismo, ele precisa ser... acho que mais vivenciado no sentido de que a gente precisa mostrar para as pessoas o que é o idadismo, né? Seja para as pessoas próximas, como os familiares, seja com os amigos, seja com todos os profissionais e o Estado. Todos nós precisamos entender o que é esse idadismo, ou preconceito, ou etarismo, enfim, tem vários nomes. Seja qual for o nome, a gente precisa entender o que é isso, a gente precisa olhar para isso de uma forma a ter saídas, porque nós estamos nos tornando um país de velhos. Então, assim, com base nisso que eu estava falando, né, o idadismo é o preconceito praticado contra o outro, com base na idade, e ele acontece principalmente em relação às pessoas mais velhas, né? E aí, como eu já vim falando várias vezes na live, é um nome novo para alguma coisa que existe há muito tempo. Então, nós podemos falar, por exemplo, em ageísmo, em gerontofobia, em velhofobia, em idosismo, em etarismo. Enfim, são diversos nomes para o preconceito contra a pessoa velha, porque é isso, né? Mas, independente do nome, eu queria perguntar para vocês se vocês já passaram por alguma situação em que a sua idade foi o fator principal para te causar, seja uma angústia, para te causar vergonha, né? Ou para você se sentir excluído ou excluída. Enfim, a sua idade já te trouxe momentos ruins, né? Por causa da idade, você já sofreu preconceitos, ou você já fez isso com alguém. Se quiser compartilhar aqui, conta pra gente. A Carmen vai explicar um pouquinho sobre a subdivisão do idadismo, e aí nós vamos... Então, por favor, vou pedir para você falar um pouco mais sobre essa subdivisão do idadismo, e a gente fala depois com a Maria e com quem mais tiver conversado conosco. Pode ser? Sim, vamos lá. Boa. Então,
o idadismo, né, ele tem várias ramificações, né? Uma delas é o pessoal, né? Então, contribuinte a crenças, né? Pode ser crenças, sentimentos relacionados ao envelhecimento, que é o que você estava falando, né? Muito bem. Ele pode também ser cultural, né? Então, são estereótipos negativos relativos à pessoa idade, né? Que é por isso que a gente está também, né, Michele, fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho bem importante, essa psicoeducação, porque a gente faz a desconstrução de muitas crenças, né? Porque isso gera muito sofrimento, né? E tem também o estrutural, né? Que é a dificuldade econômica que retira vantagem de se ter idade avançada, né? Por exemplo, o ganho da aposentadoria com baixas rendas, né? Acessos limitados ao cuidado da saúde, né? E eu peguei, Michele, uma frase do Butler, de 80, que ele fala o seguinte: o impacto destrutivo do preconceito de idade ocorre em 3 áreas principais, que é o preconceito social, a discriminação no local de trabalho e o preconceito no sistema de saúde, né? Então, isso realmente precisa ser olhado com muito mais atenção, né? E o ageísmo, ou a discriminação por idade, eles são sinônimos e até se entrelaçam um pouquinho, né? Porque o ageísmo ou o idadismo se refere a falas, né, contra a pessoa de maior idade, né? E a discriminação é exatamente a atitude dessa fala, né? Que é a exclusão, né, da pessoa idosa, né? Então, Michele, você poderia até exemplificar um pouquinho melhor, né, sobre alguns exemplos do dia a dia? Sim, com certeza. Antes de dar esses exemplos, Ká, eu falei aqui que nós íamos ver o que a Maria comentou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa. Então, a Maria Martins Carvalho. A principal situação é o abandono dos filhos. Quando são necessários, tem visitas constantes. Quando passam a ser evitados. Triste fim. Pois é, Maria, é uma das coisas que acontecem, né? E isso é um preconceito muito grande contra o idoso, contra o velho, porque é essa questão que eu e a Caia sempre trazemos, né? Que essas pessoas são consideradas um estorvo, são consideradas improdutivas, não tem mais nada para ajudar, não tem mais com que contribuir. Isso na fantasia das pessoas preconceituosas, tá? Porque tem sim muito com que contribuir. E aí os próprios filhos se afastam, porque acaba se tornando um peso, por exemplo, para cuidar desse idoso ou dessa idosa. E aí quando existe essa combinação, pensando que falam com os idosos, porque nem sempre é assim, na verdade muito raramente, quando conseguem, né, conversar com esse idoso, essa idosa fala, não, então, não tenho como cuidar de você como você merece, como você precisa, então vou te colocar numa casa de repouso, numa ILPI, enfim. Isso já é uma coisa legal, mas muitas vezes essas pessoas, esses filhos, genros, netos, enfim, eles acabam tomando essa decisão sozinhos, né? Não consigo mais, vou colocar numa casa de repouso e ponto. Sequer conversam com essa pessoa. E aí, quando essa pessoa já está na casa de repouso, né, Maria, as visitas vão se tornando cada vez mais espaçadas. E aí você se sente só, né? Você tem outras pessoas lá, ok, mas os seus familiares não olham mais para você, não vêm mais te visitar. Realmente deve ser muito triste isso, e nós precisamos falar isso, nós precisamos debater isso, porque é uma coisa que vai acontecer muito mais. Se hoje nós já temos um país com boa parte de idosos, daqui a 20 anos, tá batendo na nossa porta já. Daqui a 20 anos nós seremos maioria de idosos, né? E se nós pensarmos nos idosos, muitos idosos podem ser saudáveis, sim, mas muitos idosos podem ter demência, por exemplo. Como é que nós vamos cuidar dessas pessoas? Eu poderia puxar vários assuntos aqui, mas vamos voltar para o assunto de hoje. Então, dando exemplos aqui do dia a dia, sobre o idadismo, sobre o preconceito em geral, né, no mercado de trabalho, por exemplo,
existem as empresas, hoje em dia isso é muito positivo, existem empresas que já têm como nicho a terceira idade, a melhor idade, a maturidade, enfim, os velhos, né? Mas ainda assim, se nós pensarmos no geral, a oferta de trabalho para essas pessoas é muito baixa. E quando essas pessoas elas conseguem um trabalho, quando elas são inseridas no mundo do trabalho, né? Elas são excluídas lá dentro. Ou seja, vou dar um exemplo básico. Essas pessoas são evitadas, né? Na hora do almoço, por exemplo, porque elas precisam andar mais devagar. Logo, vai tomar mais tempo do meu horário de almoço. E eu não quero, eu preciso ir rápido. Que essa é uma questão trabalhista que precisava ser revista, mas não cabe aqui nesse momento. Mas, enfim, essas pessoas são, por exemplo, lentas e aí não querem a companhia dessas pessoas na hora do almoço. Nas decisões familiares, por exemplo, toda a história dessa pessoa é desconsiderada, não pedem a opinião desse velho ou dessa velha, né, como eu dei como exemplo agora mesmo. E aí, na hora de resolver se essa pessoa deve ou não morar numa casa de repouso, também não perguntam o que ela acha, se ela tem uma outra proposta, se ela pensa em outras coisas, se ela pensa de outra forma, enfim. Desconsideram, é como se essa pessoa fosse um objeto, e aí esse objeto é meu, eu vou decidir o que eu vou fazer com ele. Ele não tem voz, né? Não existe esse costume de perguntar, não é um costume. Algumas famílias fazem, sim, algumas famílias fazem, mas não existe esse costume. E aí vale também para todas as outras decisões dentro de uma casa, por exemplo. Se nós pensarmos no pagamento das contas, nós temos hoje um cenário em que boa parte das casas de São Paulo são pagas, né? São mantidas por idosos. Então, assim, o avô, a avó, a mãe, o pai, enfim, são idosos, cuidam dessa casa financeiramente. Eles tiram o seu próprio dinheiro, pagam a casa, pagam os mantimentos, enfim, pagam tudo o que precisa para manter aquela casa em pé, para manter aquela casa, né, bem, para manter as pessoas vivendo bem dentro daquela casa, mas muitas vezes eles não são perguntados, eles não são nem chamados para conversa sobre a organização, sei lá, das contas. Vamos pagar tal dia, vamos pagar de tal forma, vamos juntar, enfim, não existe aí a colaboração, né, a intenção de chamar esses idosos para participar dessa decisão. E de nenhuma outra decisão. Ninguém quer um velho participando das decisões. E isso é um preconceito muito grande, né? Porque é uma pessoa que tem muita experiência de vida. Então, por que não? Por que não ouvir? Pode ser uma coisa que você não goste, que você não concorde? Sim. Pode ser algo que não dê certo para aquele momento? Também. Mas, do mesmo jeito que você vai buscar a opinião de outras pessoas que são os seus pares, você também precisa ouvir a opinião daqueles que estão na sua casa, por exemplo, né? Esse é um tema pouco debatido na sociedade, esse é um tema pouco exposto pela sociedade, mas nós temos aí a mídia em geral, que traz, em alguns momentos, algumas pitadas dessas questões. E hoje eu vou falar um dos episódios da família Dinossauros. Quem é mais velho conhece a família Dinossauros, eu adorava. Mas eu vou falar especificamente sobre o episódio 3, que é da primeira temporada, se vocês quiserem assistir. E nesse episódio, eles introduzem a matriarca da família, que é a Zilda, né? Que é a sogra do Dino, que tem todos aqueles conflitos. E ela vai completar 72 anos. E aí, nesse episódio, o que eles contam? Quando algum dinossauro, completa 72 anos, essa pessoa ela vai ser jogada num poço de piche. É uma tradição que foi iniciada há muito tempo, há milhões de anos atrás, né? E se manteve assim até então. Ninguém nunca questionou. A pessoa ia completar 72 anos, tinha uma festa de aniversário, de despedida para essa pessoa. O dinossauro, ficava empolgado, né? E eles mesmos queriam, era voluntário. Mas tem o Bob, que é o filho mais velho da família, né? Da Fran e do Dino. E esse personagem, ele representa os questionamentos, as antigas tradições, ele demonstra interesse em compreender todo o processo e não só parte do processo, como acontece com muitas pessoas. Se a gente relacionar ao trabalho, também muitas pessoas querem
saber só do seu e não querem entender o processo completo. Enfim, ele demonstra essa inquietude positiva, no sentido de questionar, de querer entender o que é isso, por que isso acontece, será que precisa, será que não? Enfim, e aí nesse episódio especificamente, ele faz um questionamento relacionado ao ageísmo, né? Por quê? Só porque ela é velha, ela precisa ser jogada no poço do piche. Ele fala também de religião, e ele conversa com o Dino, ele é como se fosse a voz da sabedoria em muitos casos, né? Então, é importante nós olharmos todo o processo daquela época, como eu já disse, porque assim fica mais fácil da gente entender. Assim a gente pode questionar o que está acontecendo sem cair no achismo, né? Esse seriado, nesse momento, ele apresenta um contexto de validação por parte dos outros dinossauros. E isso acontece conosco, né? Como nós somos seres biopsicossociais, a validação da comunidade é muito importante para nós, né? Nós precisamos de um grupo, seja para identificação, seja para entendimento do que é certo e do que é errado, enfim, seja para compreender os próprios gostos, porque é a partir de grupos que eu começo a descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Muitas são as coisas que o grupo nos proporciona, né? Até o olhar do grupo faz com que a gente modifique os nossos comportamentos. Então, o grupo é, sim, muito importante. Sempre foi para todo mundo, para nós e para os dinossauros, pelo jeito, né? E os velhos representavam, no episódio, e representam muito para as pessoas que têm preconceito hoje, fraqueza, a lentidão, ameaça ao grupo, né? E eles se sentiam felizes, porque eles entendiam naquela época, os dinossauros, que eles realmente não tinham mais com o que contribuir para a sociedade dos dinossauros. Então eles ficavam felizes. Chegava esse momento, a Zilda fala, não, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu já vivi minha vida, já tive filhos, já criei netos também, está na minha hora de ir, e ela se sente feliz com isso. Se nós pensarmos nos dias de hoje, né, em mais exemplos de idadismo, nós podemos, por exemplo, pensar naquele... É quase uma resposta instantânea, né? Quando a gente pensa em idosos logo cedo no ônibus. Ouve-se muito em alto e bom som, e muitas vezes, né? Quando você vê uma pessoa velha no ônibus, 7 horas da manhã, o que esse velho está fazendo aqui? Não tem nada para fazer, porque ele não fica dormindo em casa. A gente não sabe se essa pessoa está indo no médico, se essa pessoa está indo trabalhar, se essa pessoa está indo passear, que seja. A gente não sabe, mas existe esse preconceito, né? E aí existe também essa atribuição de, por causa da idade, os idosos são incapazes de aprender. Então, assim, ficou velho, não aprende mais. Então, é improdutivo, não aprende mais. O que aprendeu quando era jovem, muitas coisas, se nós falarmos tecnicamente, não servem para atualmente. Então, eles não servem para mais nada. Como se só a produtividade fosse como se a produtividade fosse a única forma de participar e contribuir com a sociedade, que é o que nós falamos do episódio, né? A Zilda lá falou, eu já não tenho mais o que fazer, como se ela não tivesse mais com o que contribuir para aquela sociedade, né? E por esses e por vários outros motivos, os velhos são considerados um estorvo, né, para as famílias, para os colegas de trabalho. Sempre que a gente fala velho, tem inclusive até pessoas que são velhas e que não gostam de serem chamadas de velhos, né, por causa desse estigma com a palavra. Então, assim, existe uma importância também de nós, velhos, nos olharmos e tentarmos entender por que eu não gosto disso, o que isso significa para mim, e tentarmos descolar isso, e tentarmos ter uma velhice, como é que fala? Falo envelhecimento ativo, é assim que gerontólogos, enfim, e outros especialistas falam, ter um envelhecimento ativo, né? Tem também aquela questão de familiares que brigam, né, Ká? Para não cuidar do pai ou da mãe. Familiares que falam, não, eu ajudo com dinheiro, e não querem saber. Existem familiares que, sim, não tem como ajudar de outra forma. Mas existe também a questão do preconceito. É velho, vai me atrapalhar, vai atrapalhar minha vida, eu tenho muito mais o que fazer da vida, sou jovem, preciso viver. É muito isso que a gente ouve, que a gente percebe. Então,
os velhos têm que se empoderar. Sou velho, sou velha sim. Se não gosta dessa palavra, que seja outra, mas envelheceu. Mas tem muito o que contribuir, né, para a sociedade, tem muito o que fazer ainda. E se chegou na aposentadoria, pode pensar em outro trabalho ou em outro hobby, como nós falamos em outra live, né, Cá? Nós falamos especificamente sobre isso, que existem muitas formas de lidar com essa aposentadoria, de olhar para isso, e nós precisamos, de fato, pensar nisso. Nós precisamos olhar para essas questões e tentar entender. Isso é preconceito ou não é preconceito? Questiona, por que eu estou fazendo isso? E acho que mais do que isso, será que eu vou gostar se fizerem comigo? Porque uma coisa que acontece é essa dificuldade de quem é jovem ou até adulto não conseguir se colocar empaticamente na pele de um velho ou de uma velha, né? Não conseguir se ver como velho ou como velha. Parece que está muito longe. Se a gente pensar em anos, ok, está muito longe. Mas você está envelhecendo e se tudo der certo, você vai ficar velho ou velha. Então é importante pensar desde sempre. Uhum. E, né, Michele, é muito importante o que você está falando, né? Porque a gente acaba realmente enraizando esses estigmas, né? E a gente acaba ficando realmente muito mal, né? Ao perceber o que está envelhecendo, né? E principalmente essa questão do idadismo, né? Ela é mascarada, às vezes também não é somente por palavras ruins, mas também por palavras boas também, como velhinho, né? O meu vozinho, sabe? Infantilizar o velho também é uma forma de você estar fazendo um tipo de preconceito, né? Agora, tudo isso, né, Michele, que a gente está falando aqui sobre preconceito, idadismo, ageísmo, essas coisas, elas só vão ser também desconstruídas através da educação, né? Através da gente conversar, da gente falar, precisa questionar, e é exatamente como o episódio do dinossauro, né, apresenta, né? Então tem que ter alguém para questionar, né? Porque as coisas vão mudando, né? Então a gente precisa realmente perceber a mudança, né? E saber até onde isso faz sentido ou não, né? E essa questão do idadismo, ela realmente tem que ser falada a partir de criança, né? Então tem que ter lá uma educação nas escolas, nas famílias, né? O respeito com a pessoa mais velha, né? Isso é muito importante, porque, como você sempre fala, né? A gente pretende estar mais velho, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? E que esse envelhecer, como a gente sempre fala nas lives, que seja leve, né? Sim. Que não seja pesado, né? Que não seja carregado de crenças negativas, né? A gente, sim, tem muita coisa para fazer ainda, tem muitos objetivos, tem muitos desejos, lugares para conhecer, enfim. Tem aí uma vida, o envelhecimento faz parte do processo natural, não é o fim, né? Faz parte do processo, né, Michele? Sim, se nós pensarmos nessa... Foi bem falado, Cá, você trouxe essa questão das palavras ou do jeito que parece ser positivo quando a gente trata as pessoas velhas, né? Essa questão de infantilizar, muitos velhos falam, eu não gosto, por que me trata assim? E aí, se nós pensarmos, existe uma questão, né? Voltou a ser criança. Seria ótimo se for porque está mais leve, brinca mais, vive melhor, se sente bem, né? Não fica muito chateado com as coisas. Enfim, tem uma série de coisas positivas relacionadas às crianças. Mas não, o que relacionam as crianças é a falta de autonomia. É a única coisa. Então, isso é muito negativo. Isso é um preconceito. Por que estão relacionando somente isso? Não se tornaram crianças. Eles já passaram por essa fase, eles já viveram a juventude, já viveram a vida adulta e agora são pessoas maduras, pessoas velhas, pessoas idosas, como preferirem. Então, é importante a gente olhar para isso também. E como você trouxe, é importante que tenha alguém para questionar.
E esse alguém não precisa só ser alguém mais novo. Pode, inclusive, ser o próprio velho, própria velha. Que é o que a gente propõe também, né, Ká? Que os velhos e as velhas se empoderem no sentido deles falarem as coisas. Porque podem olhar pra gente e falar, vocês são novinhos, o que vocês sabem? Então, por favor, falem vocês, né? Exijam vocês, façam valer, porque vocês estão aí e tem muita vida pela frente. Tem muitos anos de vida pela frente, a longevidade está aí, né? A nossa idade, a nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Por enquanto está entre 80 e 85, mais ou menos, e daqui uns 20 anos. Acho que já estará mais adiante. A Josélia está falando aqui, é isso que me propõe, um envelhecimento ativo. Boa, Josélia, porque é isso, né? Envelhecimento ativo é você tomar conta da sua própria vida, né? Domar a sua própria história, ser o dono, a dona da sua própria história, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar de tudo que seja necessário para que você viva bem, viva em equilíbrio, e independente da idade. Todos nós precisamos nos cuidar. Nós sempre fazemos isso para a terceira idade, porque é um público quase invisível, né? Então, a gente precisa falar sobre eles e elas. São pessoas que já construíram muito, que inclusive o que deixaram pra gente foram muitas coisas, muitas conquistas deixadas por quem hoje é velho ou velha. Então, esse preconceito aí é algo que precisa ser revisto, precisa ser pensado. Muito bem, Michele. Vamos encerrar. Vamos. Tagarela hoje. Sim. Tem uma frase muito bacana do Francisco Olavarria Ramos. Ele diz o seguinte: o preconceito em relação à idade gera exclusão, baixa autoestima, problemas de saúde e abuso. O idadismo é uma construção social e, por isso, cabe a nós combatê-lo. Então, missão cumprida, mais uma live. Michele, uma boa tarde ao Instagram e ao pessoal do Facebook. Boa tarde, Josélia. É isso aí, gente. Um super beijo para todos e para todas. Foi muito bom poder conversar um pouquinho com vocês. Aproveitem o final de sexta, aproveitem o final de semana e envelheçam com sabedoria e com saúde. Acho que isso é importante.